A comunidade da Vila Residencial da UFRJ incorpora o patrimônio histórico vivo da região. Seus primeiros moradores viviam ainda nas ilhas de Sapucaia e Catalão. Trabalharam na grandiosa obra das 9 ilhas ainda existentes, sendo elas Ilha do Catalão, Cabras, Baiacu, Fundão, Indaí do França, Pindaí do Ferreira, Sapucaia, Bom Jesus e Teninho. Para a construção da cidade universitária, hoje conhecida como Ilha do Fundão, concomitantemente na área de 120 mil metros quadrados, onde hoje está inserida a Vila Residencial, estava instalado o canteiro e depósito de obras da Ponte Rio-Niterói. Na época, havia interesse político em educação e o projeto de concentrar todas as unidades dentro da cidade universitária. Para isso, se fez necessária a construção do Hospital Universitário, do IPPMG, do CT, do CCMN, da Faculdade de Arquitetura, dentre outros prédios. Muitos operários se estabeleceram, espalhados durante e posteriormente a construção dos prédios. Não houve qualquer impedimento para que os mesmos estabelecessem suas moradias com suas famílias, pois era necessário também para a universidade mantê-los vitalizando a nova cidade e incorporando-os nos quadros de trabalhos internos. Na primeira metade da década de 70, o canteiro de obras da Ponte Rio-Niterói foi esvaziado pelo término das obras, restando somente as casas de madeiras que haviam sido feitas para ser alojamento dos operários. As casas existentes foram então ocupadas pelos moradores da Ilha do Fundão, transformando-se no que é hoje a Vila Residencial da UFRJ. Vocês se imaginem aí navegando na Baía de Guanabara e quando você cruza a sua entrada ali no Oceano Atlântico, você tem entre a Fortaleza de São João e a Fortaleza de Santa Cruz 1.825 metros. Sobre você no oceano, você tem 35 a 55 metros de profundidade. Agora, se você for navegar ao longo do recôncavo, você tem 140 quilômetros, 140 quilômetros, e cobre uma área ali de 412 quilômetros quadrados. A configuração do litoral, e mesmo do fundo da Baía de Guanabara, ela se deu devido à erosão da crosta terrestre. Imagina uma baía, ou melhor, você imagina um vale, e esse vale se transformou em baía, devido ali a uma depressão que tem embaixo do oceano próximo à costa, tá? Então, cada vez que tem um afundamento da costa no Brasil, você tem um acúmulo de sedimentos nessas enseadas e nos sacos. E esse acúmulo de sedimentos fica propício ao surgimento de mangues. E esses mangues, sobre o lodo, eles acumulam detritos que vão sedimentando sobre esses acidentes submersos. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, antigamente era formada só de lagoas e pântanos. Alguns morros eram ilhas, e isso você pode comprovar ali no mapa do Júlio Guilhard. Você tem uma relação de 42/100 entre o tamanho das ondas que você vê dentro da baía e fora da barra. Isso é maravilhoso, isso é fascinante. Fascinante realmente. Bom, a gente está pesquisando sobre a fauna do Fundão, né? E aí... Eu me chamo Antônio Carlos Pinto Vieira, eu sou professor de História do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e, bom, eu nasci na Maré, né? Eu acho importante destacar isso. Eu sou o primeiro da minha família a obter um grau de formação. Minha mãe trabalhava em casa de família, meu pai era pedreiro. Eu tive a oportunidade de terminar o ensino médio e ingressar na faculdade. Eu fiz História aqui mesmo na UFRJ, né, no IFIX. Assim que eu terminei, assim que eu me formei, eu comecei a dar aula no Colégio Pedro Ernesto,
né, lá na Baixada. Também dei aula em cursinhos de pré-vestibular na própria Maré e fiquei nesse trabalho por uns 10, 11 anos mais ou menos. Aí aproximadamente no 10º ano eu ingressei no mestrado, né, fiz mestrado em Sociologia. Depois que eu me formei eu ainda trabalhei mais alguns anos em escola e então fiz o doutorado. Acho que é isso. Legal, obrigada por compartilhar com a gente. Eu vou até aproveitar esse gancho, porque a gente tem feito uma pesquisa, não sabia que você tinha nasceu na Maré, e a gente tem feito a pesquisa pelos arredores daqui da Ilha do Fundão, entendendo um pouco melhor o contexto da Baía de Guanabara, e aí seria interessante pra gente você trazer um relato mesmo dessa sua vivência nesse território num passado, né, num outro momento de vida, tanto de sua quanto da Maré. Quanto da Maré, com certeza. Bom, aqui é uma área que sempre teve muita gente envolvida na pesca, né? Então era muito comum a gente no dia a dia encontrar a galera consertando rede, pintando os barcos, né? E se preparando para sair de noite em busca do pescado. Cada dia mais raro, mas nessa época ainda possível. E, bom, era muito comum também as pessoas comentarem sobre o Fundão, né? Que não era uma só, mas um conjunto de 9 ilhas. E o mar chegava até a Avenida Brasil. Né? As pessoas também falavam bastante sobre isso, que era ir a Sapucaia, tá? Para garimpar coisas que eram atiradas no lixo, de vez em quando saia de lá com um pedaço de ouro, tem umas histórias dessas, né? E era completamente diferente, tá? A gente... Bom, entre essa saída, né, para buscar coisa, se encontrava ainda muita vida na Bahia. Então, ali no final do morro, entre o mangue e a praia, era comum as pessoas catarem caranguejo, siri, camarão, de tudo quanto era tipo, né? Aí chegaram as dragas, começaram a jogar, né, aquele jogo de água e areia, e foi aterrando e não depois era outro lugar, completamente diferente. Então, acabou isso, né? Casas retiradas, vidas alteradas, natureza meio destruída. Essa coisa de Brasil que a gente conhece, né? Emergência de memória. Então, quando se escolheu esse arquipélago, né, o que tinha ali? Eram 9 ilhas, e dessas ilhas, 6 eram ilhas consideradas da União, e 3 ilhas eram ilhas consideradas privadas, mas que poderiam ser também desapropriadas numa negociação. Então, teríamos ao total 9 ilhas que poderiam ser aterradas, que daria, né, um terreno, né, um campus de mais de 5 milhões de metros quadrados. Então, maior que, por exemplo, Ipanema e Copacabana juntos. O projeto vencedor para construir o campus, né, universitário nessa área era um projeto megalomaníaco, assim, o hospital universitário, por exemplo, se pretendia ser o maior da América, né, da América do Sul, então era tudo muito gigante. E o projeto vencedor também tinha uma concepção muito marcada por essa arquitetura modernista, né, de zoneamento, funcionalista, enfim, então teria uma zona residencial, uma zona onde se concentrariam, né, as unidades acadêmicas, uma outra zona os estudantes e por aí vai. Como era um projeto muito grande, muito megalomaníaco, você aterrar 9 ilhas não era um processo também muito rápido, né, e demandava uma tecnologia pessoal também, então veio muita gente de várias outras regiões do país também para trabalhar na construção do campus. Mas o processo de desapropriação, né, essas ilhas começaram a ser desapropriadas. E o que havia nessas ilhas? Né? Não eram vazios urbanos, né, ou vazios insulares, se a gente pode dizer. Haviam pessoas, haviam famílias, né? Então, dessas 6 ilhas consideradas da União, nós tínhamos, por exemplo, a Ilha do Bom Jesus, onde já tinha algumas construções históricas bastante antigas, como uma igreja, né, do Bom Jesus da Coluna. Você tinha ali um antigo asilo dos inválidos da pátria. Era uma área que era muito frequentada pelo imperador na época, porque eram áreas paradisíacas, eram ilhas consideradas rurais, mas, né, águas muito límpidas, com muitos peixes, né, consideradas um paraíso muito próximo ali da área central da cidade. Você tinha a ilha da Sapucaia, que também era uma área da União, em que boa parte da ilha
funcionava como um vazadouro de lixo, na época que o Rio era capital, né, com o Distrito Federal, todo o lixo produzido no Distrito Federal era levado para lá de barco. E você tinha ilhas como Ilha do Catalão, Ilha das Cabras, né, Ilha do Baiacu, que eram ilhas onde viviam famílias de pequenos agricultores e, sobretudo, de pescadores, né? A maioria das famílias que vivia nessas ilhas era de pequenos pescadores e agricultores. Não tinha água, não tinha energia elétrica nessa época, então as pessoas viviam, né, de maneira bastante simples e tinham muita relação entre as famílias dessas pequenas ilhas. Eles se frequentavam, né, casavam entre si, batizavam as crianças na igreja da Ilha do Bom Jesus. Então havia uma convivência ali entre as famílias, né, um estilo de vida bastante simples. E aí começou a se aterrar essas ilhas e aí indenizar algumas famílias. E ao longo, isso também durou muitos anos, esse processo, né, de construção. Teve início nos anos 50, né, em 49 começou a chegar os recursos para começar a obra de construção do campus e a universidade só foi, a princípio, inaugurada oficialmente, mesmo ainda incompleta, né, de acordo com o projeto original, em 72. Então, porque houve muitas interrupções aí no caminho também, falta de recursos, uma série de dificuldades também de várias ordens, econômicas, técnicas, enfim. E muitas famílias foram sendo incorporadas como mão de obra da construção civil para a própria construção do campus da cidade universitária, como é o caso, por exemplo, da família Viana, seu Rubens, seu Arnóbio, que tinham 14, 20 anos na época, moravam na Ilha do Catalão e começaram a trabalhar na construção do campus e posteriormente se tornaram funcionários da universidade, porque na época também não tinha concurso. Então isso aconteceu com muitas dessas famílias desses antigos ilhéus. Viraram trabalhadores de pescadores e pequenos agricultores, viraram, né, trabalhadores da construção civil e depois, posteriormente, funcionários da própria universidade, né, cargos administrativos, técnicos, enfim. Bem, amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje aqui na região aqui do Rio de Janeiro, diretamente aqui do finzinho da linha amarela, nós vamos estar visualizando aqui a cidade universitária do Rio de Janeiro. Estaremos passando por dentro da cidade universitária, estaremos atravessando a cidade universitária. E se você está chegando nesse canal agora, já clica no botão vermelho, se inscreve. Todo dia às 8 horas da manhã temos sempre uma novidade aqui no canal. Se você já é inscrito, sabe que já deixei o like para você aí. Estou te agradecendo de coração, mas peço que espalhe essa boa notícia, porque todo dia às 8 horas da manhã temos sempre uma novidade aqui no canal. E vamos deixar de enrolação, vamos para as imagens, ok? Bem, amigos, voltamos aqui novamente. Estamos aqui no final da linha amarela, Rio de Janeiro, e vamos conhecer aqui um pouquinho da cidade universitária aqui no Rio de Janeiro, ok? Nós estamos seguindo aqui rumo à saída da cidade e hoje nós vamos passar por dentro da cidade universitária, mais conhecida como Ilha do Fundão, ok? Para você que não é do Rio de Janeiro, aqui também é conhecido como Ilha do Fundão. Então já vamos adentrar aqui na cidade universitária, devagarzinho, sem pressa, sem medo de ser feliz. Nós estamos numa tarde ensolarada, uma tarde que já choveu, uma tarde que já teve nublada, enfim. Nós tivemos as 4 estações num único dia, podemos dizer dessa forma. Agora nós estamos um sol aí até bonito. Aqui à nossa direita, à nossa esquerda aqui, ó, quando a gente virar aqui, olha aí o GPS dizendo que aqui é a área com risco de crime. Isso aqui é uma área da Petrobras, conhecida como SEMPS, tá? Essa área aqui à esquerda é uma área da Petrobras, conhecida como SEMPS, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo alguma coisa aí. Fugiu aí, não deu para ler tudo. Ok? Tinha uma espécie de debate sobre se a universidade no Brasil deveria ser destinada às elites, como queria o então ministro Capanema, né, que foi um pouco o personagem que impulsionou a execução de um projeto de cidade universitária, ou se deveria seguir o
né, as tradições das universidades europeias, que é a de pesquisa, né, da pesquisa, da construção de um conhecimento. E Capanema defendia muito a ideia de que deveria ser uma universidade para as elites, não no sentido de discriminação, mas no sentido de preparar as elites para que elas não fossem apenas elites burguesas do dinheiro, mas fossem elites intelectuais capazes de governar e ajudar o Brasil a se emancipar, né, e a se desenvolver, né. Então essa um pouco era a ideia, e por isso que a ideia de cidade universitária nasceu para fazer com que a gente superasse a justaposição de escolas, né, e que isso fosse realmente um lugar de transformação, né, social, assim, novamente, nas origens muito destinado às elites, mas a ideia de que então o campus universitário, meio que afastado do dia a dia da cidade, pudesse ser esse lugar privilegiado do pensamento e da formação para preparar esses futuros profissionais, ainda numa pegada muito de formação profissional, justamente para ajudar o Brasil a esse objetivo de progresso. Bom, nome não precisa, né? Pode falar. É bom? Tá. Então, sou William Ribeiro, eu sou então professor aqui do Departamento de Geografia da UFRJ, né, e do Programa de Pós-Graduação em Geografia, que a gente tem. Bom, eu sou paranaense. Eu estudei a graduação em Geografia na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Depois eu fiz a minha pós-graduação na Unesp, em Presidente Prudente, mestrado e doutorado. E aí em 2007 eu me tornei professor aqui. Estou aqui desde então. Em 2018, né, eu fiz um estágio de pós-doutorado na Universidade da Cidade de Nova York. Fiquei 2018, 2019, no programa de antropologia lá da universidade. E estou aqui, né? Recentemente me tornei professor titular aqui do nosso departamento. A minha área de investigação é um foco na geografia urbana, mais especificamente com estudos de centralidade urbana, incluindo estudos sobre áreas intraurbanas e sobre redes urbanas. Eu atualmente sou coordenador do grupo de pesquisa que é de reestruturação urbana e centralidade, que é o GRUSC, né? E também sou coordenador de uma rede de pesquisas internacionais sobre cidades médias, que se chama RECIME, que é a Rede de Pesquisadores sobre Cidades Médias. Essa rede tem pesquisadores do Brasil, de vários estados brasileiros, de todas as regiões do Brasil, da Argentina, do Chile, da Espanha. Um minuto, agora me deu um branco sobre o primeiro nome e sobrenome dele. Francisco? Não, só um minuto aqui. Claro. Piacentini. Eu esqueci o primeiro sobrenome dele. Eu sei o sobrenome, eu não sei, eu esqueci o... O Costa e o... Não, é o... Moreira, que foram os que fizeram de fato. Como é que é o nome? Eu falei dele aqui. Piacentini. Eu esqueci o primeiro nome dele. Cadê? Eu fui até rever isso, porque também eu esqueço. Eu fiquei só com o sobrenome dele na cabeça. Marcelo Piacentini. Então, vou voltar aqui. Então, ao longo desses 10 anos, vários arquitetos famosos foram convocados, foram chamados, convidados para fazerem projetos e estudos, né, para esse primeiro campus, primeira cidade universitária brasileira, né? Um deles foi um famoso arquiteto italiano, Marcelo Piacentini, foi convocado, veio de Roma para o Brasil para fazer. E aí, uma das áreas muito cogitadas, né, em algum desses estudos era a Quinta da Boa Vista, Praia Vermelha, primeiro a Praia Vermelha, né, no qual ele fez alguns estudos, depois a Quinta da Boa Vista. E aí foram feitos projetos, foram chamados arquitetos estrangeiros, um italiano, Piacentini, que tinha acabado de fazer um projeto de cidade universitária para Roma, que agradava, digamos, a
a frente política do Vargas, né, que estava alinhado com a Itália na época, e tinha uma defesa assim, por uma parte muito conservadora dos professores, um projeto classicizante, digamos. Mais para frente, então, começaram a haver outras possibilidades de implantação no Rio de Janeiro, em várias áreas, tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte, e encontraram essa ideia de criar um campus numa área de aterro artificializado, reunindo ilhas na Baía de Guanabara. Isso foi já em 44. E então foi constituída um outro grupo, né, que dirigiu o escritório técnico, constituiu o escritório técnico da Universidade do Brasil, o ETUB, na época. O primeiro diretor do escritório técnico foi o Jorge Machado Moreira, arquiteto, que tinha participado do grupo que participou do projeto para a sede do Ministério, no centro da cidade, né? Com Le Corbusier, Lúcio Costa. Então, certamente, a indicação do nome dele veio por esse convívio com o próprio Lúcio Costa. Obras relativamente impressionantes, mas a gente tem que lembrar o quanto isso estava alinhado com a ideia de progresso, de formação de um campus universitário para a primeira universidade do Brasil, na então capital federal, que depois deixou de ser porque se mudou para Brasília. Então, tudo isso passou nos anos 50 a ser concomitante com o próprio projeto de Brasília, né? Meios e recursos dados aos arquitetos, à engenharia, para fazer acontecer grandes projetos, né? Então, acho que a cidade universitária faz parte desse momento assim, desenvolvimentista do Brasil, né? Esses primeiros desenhos para o campus, né, são muito influenciados dessa condição da universidade ter sido criada a partir da reunião de escolas autônomas, né? E também escolas onde a autonomia se justificava por serem escolas voltadas para o ensino profissionalizante, né? Então, essa índole de ensino profissional, né, ainda hoje muito presente na UFRJ, e eu diria assim, de maneira geral, nas universidades brasileiras, né? É formar pessoas para o mercado de trabalho. As escolas, tal como nós as conhecemos, elas nascem nesse instante em que há uma grande virada. O século XIV é um século muito incrível, porque ali dá um arremate final na Idade Média. Até a Idade Média você tem 3 ordens: trabalhar, orar e governar. Fora disso, você pode caminhar de um mundo para o outro, que não tem lugar. Ora, o século XIV, diante daquilo que não aconteceu no ano 1000, que foi o final dos tempos, o século XIV nasce com uma vontade de progresso. E as escolas se tornam agora lugar de ofícios. Ofícios já prevendo uma população que já começa a aumentar, uma reforma feudal que já começa a se esboçar. Então o século XIV e depois do século XV vão fazer uma revolução total em relação às instituições que até então só tinha como principal motivo responder às 3 ordens: ou você está na guerra, ou você está no monastério, ou você está no campo. As escolas nascem com os ofícios, e essa grande reforma é a grande mudança do final do século, que vai o século XVI, onde agora, para você poder morrer, você tem que morrer trabalhando. Com a reforma que vai acontecer na religiosa e política e o fim do regime de sangue, agora o trabalho vai exigir uma formação. Então, as universidades e as escolas surgem como exigência do mundo do trabalho que está começando a se formar. Viver no Rio de Janeiro é um privilégio, disse um estrangeiro famoso. Os encantos do Rio, sua maravilhosa paisagem, seu mar, suas praias, seus arranha-céus, mas nem tudo é poesia na cidade maravilhosa. E o maior trabalho do carioca é chegar ao seu trabalho. Sabe Deus o sacrifício da viagem de ida ou de volta? E não adianta nada ficar nervoso. Paciência, meu amigo.
A essa altura, o anjo da guarda dos passageiros desceu um ponto antes, que ele não é bobo. Viagens assim, quase suicidas, são contingências que o carioca tem de enfrentar. A falta de transporte adequado a tal o obriga. Veículos seguros e limpos, mais transporte, municipalização dos serviços de transportes urbanos, o comando único faria do Rio a cidade maravilhosa dos nossos sonhos. Olha, quando a gente pensa em cidade, acho que é importante a gente colocar o porquê que se fazem cidades. Quem faz cidades? Essa é sempre uma questão que a gente aborda para tratar desse tema, né? Ou seja, a cidade, ela é a forma espacial que se torna concreta a partir do que a gente chama de processo de urbanização. O processo de urbanização, ele somente se realiza quando a gente tem justamente uma sociedade organizada. O que a gente tinha antes da existência de cidades? A gente não tinha uma sociedade organizada, a gente tinha comunidades que existiam onde não havia uma divisão social do trabalho. A única divisão de trabalho que existia era o que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Esta era uma forma de organização em que não havia distinção entre os indivíduos que participavam dessa divisão de trabalho, ou seja, não havia hierarquias estabelecidas. Quando se começa a ter, ou seja, avançando na história, a concentração de poder a partir justamente da formação de uma sociedade, ou seja, uma divisão social do trabalho, em que a participação dos indivíduos começa a se estabelecer por uma relação hierárquica e de subordinação, ou seja, com o surgimento dos primeiros impérios, com o surgimento dos primeiros reis, do primeiro ato de subordinação, a gente começa a ter justamente uma sociedade organizada que começa justamente a se organizar a partir da possibilidade, primeiro, da fixação humana a partir da sedentarização que se teve no movimento pretérito e, segundo, da possibilidade da obtenção do excedente de produção alimentar. Quando se começa a ter produção de excedente alimentar, ou seja, isso tem a ver com desenvolvimento técnico, isso tem a ver com formação da sociedade, isso tem a ver justamente com a criação de um modo de produção. Nesse caso, a gente está falando do modo de produção escravista, que foi o primeiro modo de produção lá na Antiguidade, em que se tinha dominação de povos, esses povos eram escravizados, e isso fazia com que se tivesse uma concentração de poder muito forte, por isso a gente teve a criação de impérios. Esse excedente alimentar, veja só, ele é feito em áreas rurais e ele é transferido para as cidades, ou seja, a razão de existência de uma cidade é justamente para ser o lugar de concentração do excedente de produção alimentar. Campo e cidade surgem exatamente no mesmo momento histórico. Eles representam, na verdade, um par dialético indissociável, uma totalidade. Nunca a gente pode entender cidade dissociada do campo. Sempre uma interação de totalidade. Ou seja, a cidade é a que recebe o excedente de produção. É a razão de existência, ou seja, do campo também é a cidade. Isso é a razão de existência da cidade, é a existência do campo que vai fornecer esse excedente de produção alimentar. Só que veja só, essa transferência do excedente, ela precisa da formação de instituições. Por exemplo, formação de impérios, dos estados nacionais, ou seja, questões que formalizem essa transferência do excedente. Chegando na cidade, ele precisa ser distribuído de alguma maneira, porque quem são as pessoas que vivem na cidade? São justamente aquelas que não produzem alimento, mas consomem alimento. Então tem que ter alguém produzindo para elas. Então essa é a divisão territorial de trabalho, ou seja, uma área que produz, uma área que consome. E aí, como as pessoas que vivem na cidade estão liberadas da atividade de produção de alimentos, elas podem se dedicar a outras atividades, que são o que a gente chama de atividades urbanas. Uma cidade, ela é justamente a manifestação material, concreta da divisão social de trabalho. Enfim, aí de novo, né, o problema da relação do Estado com os territórios é que, de novo, os territórios são pensados como terra de ninguém, né?
Deixa eu devolver. E então, quando, enfim, os planejadores urbanos, desde o início do século passado, né, decidem a intervenção, não, aqui só tem vielas, vamos tirar para fazer uma grande avenida, né, todo o higienismo, né, enfim, isso foi também exatamente na época das grandes epidemias do século passado, né, enfim, nada disso para ouvir o território, né? Então, que relações ali são fundamentais para esse modo de vida? Geralmente são comunidades pesqueiras, são comunidades catadoras de marisco, são comunidades, né, ou que vivem, se alimentam disso ali como uma economia de subsistência na relação com aquele território, né? Ou um pequeno comércio, enfim, local e tal, né? Os planejadores não consultam o território, né, sobre as intervenções a serem feitas desde nunca até, sei lá, as últimas remoções para grandes eventos globais como, sei lá, a Copa, a Olimpíada, etc., né, simplesmente remoção de populações, porque no projeto os planejadores decidiram que tal avenida passaria por aqui e aqui então tem um bairro, a gente remove o bairro, né? É completamente autoritário isso. Quem está pensando qual território, né? Como é que há espaços de escuta desses que vivem naquele pedaço, né? Porque senão é isso, todos são desenraizados, a produção incrível de desenraizamento, e são isso, são populações, enfim, e depois o quê? Isso vai aparecer como notícia de violência em que uns criminosos cometerão não sei o quê. A vila residencial, que foi o meu foco de estudo, ela hoje se localiza justamente onde era a tal da Ilha da Sapucaia, que, como eu falei, era um antigo vazadouro, boa parte dela era um antigo vazadouro de lixo. Por essa condição de ser um vazadouro de lixo, boa parte do terreno dessa ilha não pôde ser utilizada para a construção de nenhum dos prédios do campus. Então, foi uma área que ficou um pouco ociosa. E aí, no final dos anos 60, por volta de 69, se teve um outro grande projeto urbano nessa região, que foi a construção da ponte Rio-Niterói, né? Imagina naquela época o volume de recursos também, de tecnologia que envolvia, de número de trabalhadores que uma obra dessa envergadura envolveria, né? E aí se houve um acordo e nessa região da Ilha da Sapucaia, que a universidade não estava ocupando nesse momento, cedeu para o consórcio construtor da ponte Rio-Niterói, que era o Essex, que se chamava na época. E ali ele construiu uma mini cidade operária, com escola, com refeitório, com fábricas, enfim, que no momento de maior pico dessa obra chegou a receber 13 mil operários, né? E aí, em 74, se inaugurou a ponte Rio-Niterói, e aí esse consórcio deixou aquele presente de grego para a universidade, né? Tirou algumas instalações, fábricas, mas deixou algumas instalações que eram as instalações de moradia dos operários, que eram feitas de madeira para durar o período da obra. Em 72, a universidade já tinha sido oficialmente inaugurada, já estava, né, pleno funcionamento, mas ainda existiam algumas famílias das antigas ilhas que moravam dispersas pelo campus já em funcionamento. E aí a prefeitura da cidade universitária teve a brilhante ideia de pegar essas famílias e alocarem ela nesses antigos abrigos, essas casas de madeira da época da construção da ponte Rio-Niterói. E assim foi surgindo essa localidade chamada Vila Residencial. Eu brinco até, uso a expressão dizendo na minha tese, dizendo que foi meio que um filho bastardo, né? Porque não foi planejado, mas ela criou, e aí outras pessoas começaram a querer ter uma casa ali pela proximidade, por trabalharem na universidade e morarem muito distante ou em áreas muito precárias, e aí foi se reocupando aquela área com essas casas, e aí foi se consolidando esse espaço, que foi muito importante, aliás, para a universidade. Até que em um determinado momento, uma gestão da reitoria passou, né, a querer remover esses moradores e um conflito foi acionado, no qual eu também pude analisar na minha tese, e todo o desenrolar desse conflito até eles conseguirem reivindicar a regularização fundiária da área, que ainda está em processo desde 2008 até hoje. Então, tem esse tipo, né, de acordo interespécies, né? Eu agora, enfim, acompanhando esse caso lá da relação dos Aué Chavante, que fizeram esse colarzinho, com o Rio das Mortes, o rio onde eles vivem, encontrei, por exemplo, um argumento muito forte e repetido dos Chavante para defender o rio, de que não são somente não são somente os humanos que bebem água nesse rio. E eles começam a descrever longamente quais são todos os outros que vêm beber água ou tomar banho no rio.
Um grande rio, né? Enfim, toda uma bacia hidrográfica, seus afluentes, né? Os córregos, enfim, que chegam nas aldeias. Eles não se pensam separados de todas essas outras espécies com as quais eles convivem, né? Não são só animais, os vegetais também, todo o conhecimento sobre as raízes das árvores, qual é veneno, qual é remédio e tal, né? E sobre as estações, quando chove, quando não chove e tal, né? Imensa, né? Assim, uma quantidade imensa de espécies, né? Que a gente simplesmente não sabe, né? E esses povos sabem, esses povos convivem, conhecem, enfim, crescem na relação, né? E nessa experimentação também, né? Do que são os outros todos presentes na Terra. E eles também dotam esses outros todos de alma. Então tem toda uma relação aí, né? Enfim, os rios também são seres que mandam mensagens, que são perigosos, que também são predadores. É engraçado, né? O rio ele pode ser ou a mãe que alimenta com os peixes, que é pensado como leite, a água e os peixes, né? Mas também são predadores no sentido de que, enfim, levam muitos afogados, né? Então, também estou reconhecendo agora a humanidade do Rio das Mortes. Estou conhecendo, já me banhei neste rio. E a segunda camada disso é o golpe militar de 64 e você tem realmente uma espécie de esfriamento total do projeto de cidade universitária. Então você passa a navegar durante os 20 anos de ditadura militar, também num paradigma desenvolvimentista, mas aí sim plenamente rodoviarista, né? Onde o que se mantém na cidade universitária são os eixos viários principais, mas não foi executado, não foi desenvolvido mesmo em termos de projeto o que estava ali, o que a gente reconhece um pouco nesse desenho do segundo projeto, que é todo um conjunto de linhas que aparece no desenho de ligação, onde o edifício não é apenas uma peça isolada, mas ele está articulado a uma rede de espaços desenhados no chão, que é bastante complexo e é uma lástima que isso não tenha sido levado a cabo. Então, me dói muito quando eu ouço, a gente ouve, né, essas críticas depois, porque na sequência de falências desse projeto, tem a própria crítica pós-moderna, né, que se abateu contra o urbanismo moderno e disse que isso aqui não tinha muito valor enquanto projeto de cidade. Porque havia também, esqueci de dizer, nos projetos de cidade universitária, havia também para os arquitetos uma oportunidade de experimentação na escala urbana dos preceitos do urbanismo moderno, do próprio Le Corbusier, entre outros. Dessa cidade que também foi criticada por ser uma cidade chamada de rodoviarista, funcionalista, segregadora, opressora, destruidora da cidade, da espacialidade da cidade tradicional, do pedestre, priorizadora do carro, do veículo automotor, né? A gente vê muito esse discurso. Então, isso foram os 20 anos seguintes aos 20 anos da ditadura militar, né? Se a ditadura militar apostou e reforçou o traçado rodoviário da cidade universitária, os 20 anos seguintes foi uma crítica pós-moderna tardia que a gente teve que frequentar, porque os textos só chegaram tardiamente no Brasil, que chutava no cachorro morto, assim, né? Dizendo assim, isso realmente a pá de cal não vale nada, então a gente realmente foi para uma rejeição geral. Um dia eu estava ali pescando ali, eu fiquei com medo, entendendo? Que eu estava tirando os peixes da rede. Quando eu estou tirando os peixes da rede, nesse dia tinha muita saveia. A minha rede era da malha grande, então tinha umas saveias tudo grandona. Aí eu estou tirando, eu estou jogando. Aí eu estava sozinho nesse dia. Aí nesse dia eu peguei uma coisa, eu estou jogando os peixes na água. Aí teve uma dessas sardinhas grandona, quando eu peguei, que eu joguei na água, subiu um peixe tão grande, tá entendendo? Atrás de mim assim, que bocou ela de primeira. Eu só vi as coisas, então eu fiquei pensando, até hoje, nesse dia, me deu medo, se era um tubarão, se era um boto, ou se era, tá entendendo, ou se era um golfinho. Lá naquele canto, porque lá não é fundo, lá é raso. Então por isso que eu fiquei com medo na hora, me deu medo do caramba.
Aí eu falei, pô, mas não é esse peixe que o cara falou que aqui pega. Ele falou que aqui pega os peixes monstros. Aí quando nós estamos chegando perto da areia, perto já da coisa assim, nós puxando a rede, entendendo? Daqui a pouco ele falou assim pra mim, e aquela lá, Lu, aquela lá tá bom pra tu, aquele lá. Quando eu olhei assim, eu pensei, pô, ele tá de zoação esse moleque. Quando eu olhei legal, caramba, que peixe grande, porque eu já dei uma olhada assim, eu pensei que era uma pessoa morta, pensei que era um negão, porque a piraúna é preta, e ela tava com uma beição vermelha e ela dá um bigode, quando ela fica muito velha, vai ficando velha, cresce uns bigodes assim nela, parecia até um negão morto dentro d'água, com a cara pro alto assim. Pô, deu um medo quando ele falou assim, que eu olhei, eu falei, cara, aquilo ali é um cara morto, ó, tá ligado? Quando eu cheguei perto, pô, era essa piraúna grandona, quase 13 quilos, bicha bonita mesmo. Eu vivo assombrado. O Rio de Janeiro é uma própria assombração a essa altura do campeonato. Com esse clima de violência e de conflito. É uma loucura essa cidade, a cidade mais bela, uma das cidades mais belas do mundo, está em plena decadência, né? Esses cães selvagens é o de menos a essa altura do campeonato, né? Mas eu fiz uma música, não chego a esse nível de monstro, mas eu vi uns monstros. Por exemplo, eu fiz uma música chamada ai meu Deus, eu até esqueci ela. É No Meio do Mato. Mas não, Rio Sem Tom, que fala das mazelas do rio. Vamos à La Playa, pegar conjuntivite, quem sabe uma cistite, talvez uma hepatite. Porque há muito tempo eu ia à praia e via a sujeira do Rio de Janeiro, das águas. De volta e meia fica muito ruim, né? E aí eu estava tomando banho de mar, aí passou um cocô assim grande, assim. Aí passou uma seringa com agulha, assim, pum. Aí passou uma camisinha velha, assim, passando. Aí eu disse, não está mais na hora de vir à praia. E aí eu fiz uma música chamada Vamos à La Playa, pegar conjuntivite, quem sabe uma cistite, talvez uma hepatite. Vamos à La Playa, do Leblon a Ipanema, passando Copacabana, Flamengo, aterro é que é o bom, o rio saiu do tom. Quanto à Baía de Guanabara, eu conheci o Rio de Janeiro mais profundamente a partir dos 2 anos de idade. Eu digo isso porque quando meu pai voltou da guerra, ele era da Marinha de Guerra do Brasil e ficou patrulhando a costa norte e nordeste para evitar um eventual ataque nazista, que os nazistas afundaram alguns navios lá brasileiros. Então, e quando ele voltou da guerra, eu já tinha praticamente 8 meses. Quando eu nasci, meu pai ainda estava lá. E ele voltou para casa numa cadeira de rodas, porque esse negócio de submarino, alimentação, mobilidade, não sei o que lá, é uma maluquice, né? Aquilo ali é uma coisícola assim. E ele voltou entrevado da coisa. Bom, quando ele saiu da cadeira de rodas, finalmente eu já tinha 1 ano e meio, quase 2 anos, ele me pegou pela mão para fazer o meu primeiro passeio com ele. Então ele me levou à Praça 15, onde estava ancorado um submarino em que ele servia, me botou lá dentro do submarino e submergimos na Baía de Guanabara. Então a minha primeira visão concreta que eu tenho na memória do Rio de Janeiro é através de um periscópio, que o marinheiro me segurou, era pequenininho assim, me botou no periscópio e rodando o periscópio assim, aí eu via o Rio de Janeiro a partir do ponto de vista de um submarino. Olha, essa pergunta ela é mal formulada. Como assim eu defino a história oral?
Eu tenho 20 anos de formação na área e não tenho como definir a história oral em algumas frases, né? Eu até entendo assim, que eu sou uma referência no Brasil quando se trata desse assunto. Mas existe uma literatura, desde os anos 80, que já vem discutindo essa questão, esse assunto, né? Ó, eu tenho um livro que eu organizei no meu pós-doc, que é o Manual da História Oral. Eu acho que, se vocês lerem, vai ajudar, sim, a desenvolver uma discussão com relação ao assunto, né? A uma profundidade. Tem bastante coisa, né? E eu acredito que vai gerar uma discussão bastante interessante com relação ao assunto. Tem uns artigos também, se vocês quiserem. Enfim, eu acho que tem bastante coisa para... Tá, então você pode falar como que a história oral ela está relacionada aos mitos? Essa pergunta é mais interessante. Porque a especificidade ela é muito importante na pesquisa científica. Imagino que no documentário também, né? Os mitos, eles estão sempre são sempre considerados histórias fantásticas, né? Atrelados aos mitos de origem. Vou te dar um exemplo. O mito Yanomami, né? Que ficou muito conhecido pelo Schopenhauer, em que diz que é preciso segurar o céu porque o fim do mundo seria quando o céu caísse, né? E que céu é esse que cai? O cristianismo nos ajuda a entender isso como uma coisa apocalíptica, distanciada, como se fosse o juízo final, entendeu? Mas não é bem isso, porque como é minha área, meu campo de pesquisa, aqui na própria UFRJ, né, eu posso pesquisar, eu fui atrás de respostas e realmente foi surpreendente o que eu encontrei. Vou fazer um parênteses, tá? Há quem considere, quem faça a diferenciação entre os mitos e as histórias cotidianas, né? As fábulas contadas. Mas eu considero que são exatamente essas histórias cotidianas as responsáveis pela elaboração dos mitos, né? Então, assim, a gente olha para os mitos, né, como se fosse algo estacionado no tempo, como se fosse algo que... Mas não é. O mito ele está em constante mudança, está em constante transformação junto com seus povos. O garimpo, por exemplo, ele está no mito Yanomami, obviamente não com esse nome, mas ele está presente já de alguma forma na mitologia do povo Yanomami. Entende? Então, assim, existe um olhar fantasioso sobre o mito, né? Como se assim, a história escrita é uma coisa e a história oral é outra. Como se fossem coisas que não se misturassem, né? Que não se relacionassem. É um cientificismo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não é assim que funciona. Então, mas, voltando aqui para o fundão. Tem uma história que ronda aqui há mais de 30 anos, de um buraco lá no mangue. Disseram que sumiu gente, que já viram bicho sumindo. Então eu fui atrás da topografia. Conversei com um geólogo, né? Ele disse que aquilo era um processo de liquefação, onde o sólido se comporta como líquido. E que sendo ali um mangue, então, né, que a água escorre com mais facilidade, então esse buraco só iria aumentar com o tempo. Eu imagino até que tocas de caranguejo, imagina, deve ter sumido, né? Porque... Mas você entende que a história oral é a história mais abundante que a gente tem acesso? Então, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, né? Sou filha de pais nordestinos que vieram para cá, né? Tentar a sorte aí nesse Rio de Janeiro, trabalhar, buscar uma vida melhor, né? Bem diferente daqueles anos bem passados, de 1970, que eles chegaram aqui em 50, entendeu? 40 e pouco, finalzinho de 40 e pouco. E aí eu nasci aqui no Hospital Geral de Bom Sucesso e aqui, onde eu pesco hoje, eu já conhecia, né? Porque desde pequena a gente frequentava aqui, que não era assim, né? Não tinha toda essa poluição, tinha muito marisco, tinha mais peixe, embora nessa época a gente não tinha nada a ver com a pesca, né? Com a pesca mesmo aqui eu tenho 5 anos. E aí onde você morava antes de vir para cá? Aqui no Complexo da Maré, na Baixa do Sapateiro. Quando eu morava lá, né, porque a minha casa ela tá lá, meu filho ele mora nela. Eu já vinha para cá para lazer,
final de semana, porque tinha uns comércios ali. E aí a gente vinha para lazer. Depois passamos a vir dia de semana também, quando a gente não tinha o que fazer, aí vinha para cá, para pegar uns sirizinhos, entendeu? Fazer uma resenha assim na beira da praia. Então, aí como eu tô falando, eu já tinha falado aí, né, para vocês, eu já vinha, né, para lazer, para essas coisas todas. E depois de um tempo para cá, há uns 5 anos atrás, aí eu vim, entendeu? E aqui eu conheci aqui um pescador, né, que ele já estava aqui, já estava nessa rotina, né, de viver aqui pescando. E aí eu decidi, né, acompanhá-lo, entendeu? Aí começamos a namorar, casamos e estamos aqui na pesca até hoje. Como foi que vocês se conheceram? Eu vim aqui, né, como eu já vim com uma amiga e ela me apresentou, ele já era amigo dela, né, primeiro que eu. E ela já é minha amiga, quer dizer, ela é nossa amiga assim em comum. Aí eu cheguei aqui, aí ela falou que ia me apresentar ele e tal, cheguei aqui, ele estava nas águas, aí quando saiu assim, aí eu olhei para lá, olhei para cá, né, me balançou e aí eu procurei ficar sabendo mais, né, da vida dele, se ele tinha alguém, para mim poder me relacionar. Aí foi desse jeito. Então, aí quando eu cheguei aqui com ela, né, a gente sempre trazia alguma coisa pra gente fazer, né, pra gente se alimentar, né, passar o dia aqui com fome não teria como. Aí a gente tá assim, aí ela falou bem assim, ele tá na água e tal. Aí quando ele saiu assim, sabe, vem saindo assim da água, aí eu dei aquela olhada assim. E nesse momento eu senti que saiu assim virtude assim de mim, sabe? Porque eu olhei assim, foi um amor à primeira vista. No primeiro instante, no primeiro momento, eu me apaixonei. Tudo que eu sei da pesca foi ele que me ensinou. Eu não sabia nada, não tinha noção de nada, a não ser botar mesmo os pulsazinhos para pegar siri. Mas nada, remar, botar uma rede, passar uma rede, tirar uma rede, consertar uma rede, tudo isso foi ele que me ensinou. E me ensina a cada dia. Tem peixe. É uma música estranha dessa, que é com Rodrigo Campos, que é paulista, não tem mar por ali, mas ele fez uma letra sobre peixe, uma letra intrigante, inclusive. Estranha a pampa, que eu mesmo fiquei estranhando ela. Mas conta a história do peixe que saiu do mar, criou pés e de repente ele fica erecto, fica no ar, de pé, né? E depois de ver tanta coisa feia na terra, ele volta para o mar, porque ele não é otário. Embora com poucos registros históricos, a diversidade de aves do campus não passa desapercebida. Consideradas excelentes bioindicadoras da saúde ambiental, muitas delas possuem hábitos diurnos e a grande maioria tem canto e plumagem únicas, atraentes, sendo avistadas e identificadas facilmente. Ao longo dos últimos 16 anos, foram realizadas observações diurnas sistemáticas em diversos ecossistemas da cidade universitária, como praias, manguezais, costões rochosos, áreas florestadas e também em jardins e gramados. Já foram identificadas 202 espécies, entre aves residentes, migratórias e vagantes. Vamos conhecer algumas destas surpreendentes aves. Legal. Vocês acharam onde esse vídeo? No YouTube. A gente tem feito uma pesquisa com materiais amadores que as pessoas colocam de forma orgânica na internet. E aí esse vídeo foi um deles. Bem bacana, viu? Tá bem certinho isso aí, ó. As fotos são legais, o vídeo tá bem preparado. E é isso mesmo, né? Quantidade da fauna, principalmente aves, impressionante. Mas já é uma população um tanto modificada pela presença humana na região, tá? Não é só pela modificação terrestre, não, mas é pela presença humana mesmo, a disponibilidade de alimentos. Já modifica um tanto, mas parabéns, o vídeo tá bem bonito. Vou pra água, deixei pra água, deixei. Tome. E tome terra. Potira, bom feriado pra você, bom Páscoa pra você aí. Valeu?
Amanhã eu tô dentro d'água pescando, vou lá na Ilha das Combebas pegar 4 madeiritos que tá lá, se tiver lá ainda, né? Se a água não carregou, que teve maré grande, com 4 madeiritos lá, para eu e Pedro fazer um galpão lá para não ficar pegando sol. Tô com 60 pernas de 3 lá na casa do Pedro, que eu trouxe da Ilha das Combebas. Aí tu viu a filmagem que eu mandei com a tainha dentro junto com as madeiras aí que eu peguei lá no horto. Lá não tem aqueles golfinhos, aquela lagoazinha que eu falei que o Tico tem lá atrás. Assim que eu resistir ao barco, fala com esse engenheiro para ver se ele resiste ao meu barco, barco a diesel, que eu vou aumentar ele. Aumentar ele mais um pouco, né? 30 centímetros. Aí a gente vai passear, tá bom? Um beijo. Bom trabalho, bons feriados para você aí. Tchau. A gente vai no Caico aqui, filma pela maré mesmo. A gente se encontra aqui na Vila Residencial. Só marcar o horário. E tem meu Caico, aí tira as coisas, dá para ir no Caico. É quantas pessoas? 3? Dá para ir no Caico. Qualquer coisa eu trago os coletes salva-vida que eu tenho. O Hospital do Fundão é esse aí, ó. O prédio que a professora fica, não dá para filmar não, mas do sol. Estou debaixo da cobertura da minha casa, da última laje. Só estou filmando o Hospital do Fundão. A coisa do BRT lá, ó. Ver se dá para coisar a coisa do BRT. Olha lá, onde o BRT. É da Vinda Brasil que não dá para coisar não. Tem que ser da última laje. Tem que filmar da última laje. Barná, nós chamamos ele de Barná. O nome dele é seu Zé. José, esqueci o nome dele, é José. Esqueci o nome dele todo, sei que começa com José. Encontra um moleque mais zoador, aí começa a botar pilha, zoar. Aí daqui a pouco começa a chamar ele da Sino, aí começou aí. Até hoje é chamado de Barná. Meu apelido Mobão é que na época eu comia muito, tá entendendo? Aí quando jogava a bola, aí tinha um senhor lá em cima, lá, o nome dele era Seu Zé. Ele sempre levava a gente para jogar bola nos clubes, tá entendendo? Lá no Bahia, em São Paulo, com o time do São Paulo, time assim, segunda divisão. Ele sempre levava a gente para jogar, nós menor, aí ele levava a gente para jogar. E sempre lá, quando a gente ia com ele, nós parávamos em rodízio. Então, quando eu era o menor, eu comia muito, mas muito mesmo, tá entendendo? Era comer 3 quentinhas aqui, agora, daqui a pouco, quando fosse 6 horas, eu já estava com fome, tá entendendo? Era assim, comia muito mesmo, mas comia muito. Então, aí eles botou esse apelido em mim de Lobão lá, quando nós estava comendo uma coisa, aí teve um amigo que, caralho, isso aí ser um lobo para comer, que não sei o quê, aí dessa ficou o apelido, tá entendendo? Esse é o apelido que até hoje ficou. A Branca também é apelido, né? A Branca também. O nome dela é secreto? Ela tem vergonha de falar o nome dela. Mas quando vocês se conheceram, já era Branca? Era Branca. E você já era Lobão também? Até hoje. Todo mundo, a maioria aqui, quase todo mundo tem apelido. Porque não tem. A nossa diretoria é Ovelha, Gandola, Branca. O Júnior não, o Júnior não é apelido, nem o Abençoado é apelido, tá entendendo? E os outros quem não, o Marco não é apelido, que é o filho dela, que quase a maioria é apelido. Não sei como é que tá hoje aqui no Fundão, mas na minha época era bem esquisito você andar sozinho aí por lugares desconhecidos lá. Mas eu segui ali pela rua de asfalto e acabei dando numa rua sem saída, né? No final da rua assim tinha umas árvores altas, uma vegetação bem densa e tinha o Rhizophyra mangle, que é a vegetação que mais tem aqui, que circunda a nossa ilha, né? Mas eu falei, então tem que voltar naquele sentido. Na hora que eu virei, eu ouvi ao longe umas vocalizações esquisitas, uns rosnados mesmo, negócio diferente, né?
Eu falei, ué, que é isso? Aí eu dei uma virada, fui tentar ver o que era. Mas não vi nada. De repente eu vi, ao longe mesmo, bem longe, uma sombra de um quadrúpede. Eu achei que era alucinação. Tinha dormido pouco, tinha bebido alguma, estava em pesquisa, estava bem cansado aquele dia mesmo. Então, deixei passar, mas virei, consegui pegar o ônibus, a linha 2 me deixou lá no Instituto de Biologia, mas o que eu não conseguia é parar de pensar nisso. Até a hora do almoço, fiquei o dia inteiro pensando quase, até a hora do almoço. Pensei nesses latidos graves que eu tinha ouvido ali, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Mas depois passou. 6 meses depois, numa aula de mamíferos no Instituto de Biologia, uma colega minha fez uma pesquisa e estava fazendo a dissertação sobre os gatos ferais. Eu falei, me despertou um interesse em realmente saber que tipo de animal que eu tinha me deparado lá quando eu cheguei aqui no Fundão. Então me deu realmente uma vontade de fazer essa pesquisa e até aqui foi só a introdução, tá? Na Amazônia eu estava fazendo um filme, uma novela da Manchete chamada Amazônia. E também a gente estava no Igarapé, passaram os patos selvagens, foi ali que eu comecei a me comunicar com os patos. A brincar. Aí eles responderam. Aí nessa gravação no Rio de Janeiro, eu brinquei, eles responderam. E em Inhotim, quando eu fui fazer um show lá em Inhotim, tá? Tinha um lago enorme, cheio de patos. Aí a gente estava ensaiando, começando, aí os patos vieram e ficaram ali. Há uma plateia de patos. Aí eu puxei a Quen de novo, os patos Quen. E depois tem no filme mesmo. Eu fui agradecer aos patos, tenho eu agradecendo aos patos, a vinda deles, a presença deles, pelo menos no ensaio. Eu tenho relação com os bichos muito tranquila. Tive cachorro, até coelho eu já tive, que era espetacular. Dava saltos incríveis. Só que ele roeu o penhoar da minha mãe, aí pegou mal para ele, ele foi expulso de casa. Não se rói o penhoar de uma mãe. É bom aprender isso. Acho bom parar por aqui, hein? Porque essa foi boa. Aqui na cidade universitária é um lugar assim campeão, né, em abandono de animais. Embora esteja milhões de placas, dizem que tem milhões de câmeras, mas ninguém nunca vê quando alguém abandona. E aí eles vão chegando, né? Tipo assim, eles nos encontram, né? Assim, eles nos presenteiam, eles vêm para a nossa vida e aí a gente não tem como. Embora uma ou outra pessoa fale bem assim, mas vocês não devem alimentar, porque eles ficam porque vocês alimentam. Mas aí a gente acha tão cruel a gente se alimentar e eles não, né? Nem que seja das migalhas que caem da nossa mesa. E aí vão ficando e esqueleto, rabo fino, pretinha, que é a Maria Preta, pimenta e agora a piriguete. Esses que eu citei são cachorros. E os outros, tem quais? São gatos. A malhada, que está esperando filhote, a malhada, o Júnior, muitos nomes, e a pequenininha que a gente não batizou ainda. Esse foco nas relações com os outros, né, que são todas as presenças no território, né, então os outros tanto são os animais, rios, as matas, o homem branco, mas também os mortos, os ancestrais que já não estão, são as alteridades, digamos assim, com quem se sonha, com quem se negocia as coisas no dia a dia, né? Nessa esfera e em outras, digamos assim. E aí depende do povo, né? Essa relação. E por aí que eu acho, então, que eu posso dialogar com a questão de vocês, né? Que tem a ver com como é que essas outras cosmologias concebem essas relações, né? E aí, quem são os animais ou que diferenças existem nessa categoria grande que a gente nomeia, né, como os animais, mas, enfim, talvez haja diferentes categorias de gentes aí,
O perspectivismo tem a ver, então, com essa forma de pensar que nasce das práticas dessas sociedades, que são sociedades da caça e da coleta, né, que em várias delas agora eu estou aprendendo que é o mesmo termo, inclusive, que existe, o mesmo verbo nomeia caça e coleta, né, essas relações com um meio que é um meio que fornece as condições de vida. Então, a perspectiva será sempre daquele que abate o outro numa relação de caça. Mas essa perspectiva fala também, ou seja, a perspectiva humana, a humanidade ela é outra a cada corpo, certo? Então, se é a onça, se é o queixada, né? Um bando de queixadas, esse é o texto da Tânia Stolze, né? O 2 e seu múltiplo. Um bando de queixadas se encontra com um bando de jovens caçadores, um tanto inexperientes, e não se sabe se os jovens vão matar o queixada ou se os queixada vão matar os jovens, né? O queixada é um animal, enfim, cheio de presas, né? Então, essa diferença é uma diferença que está nos corpos, mas que o corpo é o lugar de um ponto de vista que funda um modo de existência, né? Então a questão do perspectivismo está em reconhecer a existência humana do modo de vida dos queixadas num encontro com outros. Foi uma das primeiras vezes eu pescando por aqui, que o amigo, esse que me deixou lá, ele me falou assim, ó, vai ali, boy, tinha uma rede grande Aí ele falou, vai ali, bota essa rede lá, que ali você só vai para ali, tem um buraco lá, tá entendendo? Lá você só vai pegar peixe grande lá. E eu fiz assim, ouvi ele, fui lá e botei. Nesse dia, realmente o peixe entrou, tá entendendo? Eu peguei curvina de 6 quilos, nesse dia peguei piraúna de 8 quilos e peguei uma que tinha quase 13 quilos, que tinha 12 quilos e pouco. Então dali para lá eu passei, tá entendendo? A gostar dessas partes aqui para pescar. Sempre já fui para lá, para baixo também, já peguei peixe grande, mas nunca peguei um peixe grande que nem peguei ali. Então isso foi muito satisfatório para mim. Eu gosto de comer, tem 2 peixes, que é o robalo e a pescadinha. Tá entendendo? São 2 peixes para mim que são gostosos pra caramba. O robalo e a pescadinha. Frita com molho? A pescadinha frita com molho, ela e o robalo frita com molho, eles são muito gostosos, eles não, tá entendendo? Eles não mudam, mesmo eles assados também são gostosos. São um peixe até mesmo que você pode dar uma criança, tá entendendo? E a criança como? Não vai se engasgar com espinha, as crianças elas vai como? Então são peixes gostosos para comer, tá entendendo? Esqueleto, esqueleto, esqueleto! Esqueleto! Como é que é, esqueleto? Esqueleto! Como é que é, rapaz? Se deixar ele morde. Esqueleto! Eles estão protegendo. Eles protegem. Ele vai acabar mordendo o cara lá, né? Esse cara tá fazendo Ele vai o que junto aí? até lá. E a pretinha, ela é enjoada. Sai também, tu que também arruma os caô todinho, sua doidona. Não tem como, fala tu. Ei, meu patrão, Tranquilão, tudo bem? tranquilão, Boa sabe? tarde pra Boa vocês. tarde, Boa tudo tarde. bem? Valeu. Tudo bem, tá ótimo. Ô, pretinha, bonitona, bonitona. É, bonitona. Valeu, Lobão. Já é, sapo. Valeu. Já é, fica à vontade lá, né? Pretinha que é sua fã, né? Como é que ela chegou aqui? Foi a ovelha que trouxe ela, que nem a Branca falou, chegou aí, largou, falou que a gente ia ter que ficar. Falei que eu não queria, dei ela para as 2 pessoas, a pessoa levou. Pretinha fez bagunça dentro da casa deles, cagou tudo. Aí o último chegou aí, largou ela ali, como nem falou nada, pensei que ia levar de volta. Quando ele largou a pretinha, depois quando ele voltou, não, deixa ela aí mesmo. Aí acabei deixando, aí todo mundo depois foi vendo que ela não cresce, que pensaram que ela ainda ia crescer, aí viram que ela não cresce, e hoje todo mundo queria levar ela, tá entendendo? Aí. Eu vou acordar, fofinha, ela é. Ela é muito mesmo.
Ainda bem que ela não sabe que eu quis dar ela 2 vezes, que ela não entende. Esse velho ia ter raiva de mim. Safado do ovelha, quando ela era pequena, que ela já era velha, eu falei, que nada, pô. Vai crescer, vai ficar como? Pô, os caras falaram, pô, ela não cresce não cresce, vai. Mas ela é obediente agora. Quando eu falo, fica aí, ela não vem não, ela espera. Entenderam? Fofinha. Olha lá, esqueleto.